Fala pessoal, bem-vindos ao Guia do Notion, né? Terceira aula. Se você ainda não acompanhou nenhuma aula dessa playlist, vai estar aqui ó, no cardzinho aparecendo, tá? Se você está acompanhando, não esquece do nosso checklist, tá? Nosso checklist inicial aqui de todo vídeo. Deixar o like, se não for inscrito, se inscrever no canal, comentar e me seguir no Insta. Nossa, tá ficando longo esse checklist, tá ficando chato já, né? Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui, a gente vai falar sobre banco de dados, views, né, que são as formas de a gente visualizar os bancos de dados e algumas propriedades, tá? Só para vocês entenderem, ok? Essa aula aqui é de longe uma das mais importantes aqui do guia do Notion, porque banco de dados é essencial para você que quer criar um sistema de produtividade, você quer criar um sistema financeiro, você quer criar um sistema para saber o fluxo de entrada e de saída do seu negócio, você quer criar um sistema para administrar seus clientes, é extremamente importante você ter domínio dos bancos de dados, tá bom? Então, já de início, vamos colocar um barra aqui, vocês vão ver que temos aqui, ó, database, tá vendo? E aqui a gente tem tabela, a gente tem board, gallery, list, calendário, timeline, enfim. O que isso significa? São diferentes maneiras de a gente visualizar o banco de dados, né? Eu, geralmente, sempre que eu vou criar um banco de dados, eu sempre faço primeiro ele em tabela e depois eu vou vendo em outras formas, né? Em outras views, para que eu... Opa, perdão, coloquei o bloco errado, gente. Mas eu estava falando, eu sempre crio ele em tabela para que depois eu pense em outras maneiras de visualizar esse banco de dados, tá? Eu coloquei o Linked View, que é quando a gente linka um outro banco de dados. É como se fosse um sync block, só que com um banco de dados, tá? Então, vamos colocar aqui o database inline mesmo, tá? Aqui a gente criou uma tabela, mas ela não é uma simples tabela, como eu expliquei na primeira aula. Ela ele, nesse caso aqui, é um banco de dados, tá? Então, aqui nessa parte aqui é o título pro banco de dados, tá? Então, a gente pode criar, vamos pensar. Então, por exemplo, a gente pode criar um banco de dados de tarefas, né? Digamos assim, tarefas diárias. Para a gente... colocar as nossas tarefas que a gente faz todos os dias, tá? Então a gente vai colocar aqui o nome da tarefa, tá? Sobre propriedades dos bancos de dados, tá, pessoal? Isso aqui de cima da tabela são propriedades. Por exemplo, essa propriedade de nome, tá vendo? Ó, do tipo aqui título, ela é uma propriedade padrão. Não tem como excluir ela. Então, de toda forma, essa propriedade ela vem pro Notion, tá? Então, beleza. A gente criou aqui a tarefa, aqui tem tags, né? E aí a gente pode falar sobre, então, as diferentes propriedades dos bancos de dados. Clicando aqui nesse mais, vocês vão ver que a gente tem muitas propriedades. Por exemplo, uma propriedade de texto, de número, select, de multi-select, que é essa daqui de tags, o status, né? Que é para você colocar se você já fez, se ainda não fez, como é que tá. Temos aqui uma propriedade de data, né, para a gente colocar a data, muito importante também. Isso aqui é para a pessoa que vai criar essa tarefa, tá? Eu não citei nos outros vídeos, mas o Notion ele é uma ferramenta que pode ser utilizada em equipes, né? Então, se você paga pelo o plano Premium do Notion, você tem a possibilidade de colaboração em equipe. Então, várias pessoas podem utilizar as mesmas páginas, os mesmos bancos de dados. E, inclusive, essa seção de comentário que tem aqui nas páginas do Notion é para vocês trocarem ideia sobre o desenvolver aí de um produto, enfim, e por aí vai, tá? Bom, continuando, a gente tem aqui uma propriedade de arquivos e mídia, você pode anexar arquivos, né, em bancos de dados. Uma propriedade checkbox, links, e-mail, telefone, e temos aqui propriedades avançadas, que são fórmulas, relation, rollup, criar o tempo que você criou, criado por tal pessoa, a última vez que você editou, e a última pessoa que editou esse banco de dados, tá? Bom, vocês têm que entender uma coisa aqui, pessoal. Tudo do banco de dados, ele vira uma página, tá bom? Calma aí que meu cachorro tá latindo muito. Bom, pessoal, como eu estava falando, todo banco de dados, o que ele cria aqui são páginas, tá? Por exemplo, vou voltar aqui no banco de dados que eu criei para fazer essas aulas, tá? Então, olha só. Esse é o banco de dados, a gente tem aqui o nome da aula, as tags e o status dessa aula, tá? Então, nesse caso, eu estou gravando essa, tá vendo? Percebam que aqui, ó, ele tem esse botãozinho de Open. O que é isso? É porque ele abre a página dessa aula aqui que eu estou gravando para vocês, ó. Então, tudo aqui dentro do banco de dados vira página, beleza? Bom, uma tarefa diária, o que a gente tem de legal para colocar num banco de dados de tarefa? É sempre interessante você pensar dessa forma, tá?
Por exemplo, se eu vou fazer um banco de dados para tarefas, o que é legal? Eu colocar a data que eu vou fazer essa tarefa, então eu vou colocar aqui a data, vou criar essa propriedade da data. O que mais que é legal a gente criar? Eu, no caso, eu gosto de colocar o horário, né? O horário, e eu coloco com essa propriedade aqui, que é o select. Então eu coloco assim, ó, horário. E aqui, né, eu não curto colocar o bloco de tempo, o horário exato, não. Eu coloco tipo assim, ó, manhã, tarde ou noite, né? Que são os possíveis horários aí para mim fazer alguma tarefa, tá? Então você pode colocar aqui uma cor se você quiser, certo? Isso é muito bacana. Percebam que criou essa barra aqui porque o banco de dados ele vai crescendo e o Notion ele tem essa limitação da página ser aqui no meio, tá vendo? Ó? Que ele fica mais aqui nesse meio aqui só a página. Ó. Tem como fazer a página clicando aqui nesses três botõezinhos, você tem aqui ó Full Width e aí a página vai ficar na tela toda, tá? E aí depende da situação, eu prefiro usar assim, dependendo da outra situação, eu prefiro usar a página mais no meio aqui também, principalmente para leitura, né? Eu não curto a leitura muito longa assim, ó. Né? Enfim, continuando o nosso banco de dados, pessoal. O que mais que é legal a gente colocar, sei lá, num banco de dados de tarefas? A data, o horário. A gente pode colocar um checklist ou um status para dizer se essa tarefa está pronta ou não, né? Então, esse status aqui, ó, not started, então é não iniciado, em progresso e completo, né? Esse em progresso aqui é bacana dependendo da tarefa, né? Se for uma tarefa longa, né? Talvez em vários dias eu utilizaria esse em progresso. Mas a gente pode colocar essa propriedade aqui, ó, para em vez de mostrar o select, a gente pode mostrar o checkbox. E aí a gente marca aqui se essa foi feita ou não, tá? Esse é o status da tarefa. Bom, aqui nas tags a gente pode utilizar essa propriedade que já está criada. A gente pode colocar como... deixa tags mesmo. A gente pode colocar como criação de conteúdo, que é um tipo de tarefa que no caso eu faço, né? Eu faço também treino. Deixa eu ver o que mais que eu faço. Eu praticar música, eu gosto também de fazer. O que mais que eu gosto de fazer? Criação de conteúdo, sei lá, trabalho. Vamos colocar só para mostrar para vocês, beleza? Então são tags que a gente pode colocar para determinadas tarefas, tá? Então, agora eu vou lançar algumas tarefas aqui dentro do nosso banco de dados que a gente criou, tá bom? Bom, olha só, pessoal, lancei aqui várias tarefas, tá? Então a gente vai começar a colocar datas, tá? Percebam que a data tá em inglês, né? Você tem que clicar aqui na data, você vem no formato da data e coloca aqui, ó, day, month, year, para ficar, né, no padrão aqui do Brasil, tá? Então, vou colocar tudo como se fosse no mesmo dia, tá? Só para mostrar aqui na aula para vocês, beleza? Bom, essas são as tarefas que a gente iria fazer: praticar viola caipira, gravar aulas do guia do Notion, né, 2 vezes aqui, praticar viola, praticar guitarra, criar um álbum lo-fi. Isso aqui seria mais um projeto, né? Então eu vou excluir daqui. Fazer um cardio de 15 minutos, treinar pernas e ler 15 páginas. Óbvio que eu não vou fazer isso aqui tudo num dia, né? Só se no dia tivesse 70 horas, mas não dá. Então, pessoal, só para vocês entenderem, né? Esse banco de dados é interessante porque a gente pode colocar essas propriedades aqui nas páginas. E agora, quando eu abro uma página do banco de dados, percebam, olha aqui em cima o que fica, ó. Fica todas as propriedades dessa página aqui, dessa tarefa nesse caso, né? Então aqui eu sei se a tarefa está em progresso, se a tarefa já foi completa, tá vendo? E percebam que ele vai mudando ali também no banco de dados, tá vendo? Certo? E enfim, isso é uma tabela, tá? Um banco de dados em tabela. E para a gente fechar a nossa aula, vamos ver as diferentes formas de visualizar esse banco de dados e vocês vão ver que incrível que é o Notion agora, tá? Vou clicar no maisinho, que é para mim criar outra view desse banco de dados. Então, cliquei aqui. Ao invés de tabela, eu vou colocar quadro. E aí vocês vão ver que a gente tem uma visão aqui parecida ali com o Trello, né? Esse quadro aqui, Kanban do Trello, né? Então, olha só, aqui ele está agrupando por manhã, noite e tarde. Eu posso arrastar para cá para ficar manhã, tarde e noite. Aqui já tem minhas tarefas. Percebam que o Notion não está mostrando as outras propriedades, mas eu posso vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos, clicar aqui em propriedades e eu posso colocar aqui a tag dessa tarefa para mim saber o que é essa tarefa. E o status, se eu já iniciei ou não, né? O horário eu não vou colocar porque ele já está agrupando aqui pelo horário, tá vendo? A data, se eu quiser colocar também. E isso é muito bom. Eu acho incrível essa visualização de tarefas. A gente também pode voltar aqui e a gente vem aqui em Group, tá vendo? Ele está agrupando por horário, né? Eu posso esconder os grupos vazios e eu posso colocar a cor
né, de acordo aqui com o que eu coloquei na tag ali de horário. Se eu quiser, eu posso agrupar por exemplo, tags. Olha só, ele já me dá outra visão, então, aqui seria por tipo de tarefa, né? Então, por exemplo, leitura, eu iria fazer essa leitura. Criação de conteúdo, eu iria fazer essas tarefas relacionadas à criação de conteúdo. Música, treinos, trabalho, né? Nesse caso aqui não tem nada, então ele fica vazio. Então você pode vir aqui também e colocar para ele esconder os grupos vazios. E aí o trabalho fica ali, ó, escondido, tá vendo? Essa é a visão de quadro, mas a gente tem diversas outras visões aqui no Notion. Vou criar outra. Timeline View, essa daqui eu utilizo no meu sistema, né? Que é uma visão que você vê o tempo, né? A tarefa, ela vai colocada aqui e a agulhinha vai indicando o tempo. Então você pode ver o tanto de tempo que falta para você terminar a tal tarefa. E enfim, ela é muito interessante. O legal aqui é a gente mostrar a timeline por data, né? No caso, que é a propriedade data que a gente criou. E a gente tem aqui, é que eu não encontrei ainda aqui. Ah, sim, é aqui, pessoal. Tá vendo? Month aqui, ó. Você vai colocar relativo ao dia, né? E aí vocês percebam que aqui em cima ele deu um zoom, porque ele está dizendo para a gente que é relativo às horas do dia. Então vamos supor que eu vou treinar esse cardio aqui, ó, lá para as 15 horas, tá? Para as 15, para as 5 da tarde. Aí depois do cardio eu vou fazer um treino de pernas. O cardio seria 15 minutos, né? Então, ó, eu posso colocar aqui, ó, das 5 até as 5h15, 15 minutos. Depois do cardio eu posso colocar que eu vou treinar pernas por mais 15 minutos, e aí eu terminaria o meu treino 5h30. Praticar viola seria mais tarde, 1 hora de prática de viola, depois 1 hora de prática de guitarra. Tá vendo que eu vou moldando aqui, ó, as minhas tarefas de forma que eu vou tendo uma visão do tempo, né, que eu também vou gastar para fazer essas tarefas, né. Tô fazendo aqui de maneira aleatória, só para vocês entenderem como é que é essa view de timeline, né, e olha só que interessante. A gente tem toda a view das tarefas, tá? Você pode vir aqui em propriedades, igual a gente fez lá no quadro, e colocar aqui, por exemplo, o status da tarefa. Ó. Tarefa não iniciado. E aí é interessante a gente colocar aqui como checkbox, porque aí a gente tem como um checkbox para você colocar aqui que a tarefa já foi completada, tá vendo? Ó? E aí conforme o tempo vai passando, essa agulhinha vai, né, seguindo aqui nas horas e você tem uma visão do tempo aí, de como que você pode se organizar perante as suas tarefas, tá? Olha só, aqui eu organizei de maneira que ele fique, né, decrescente aqui, ó, tá? Enfim, essa é a visão timeline. Agora a gente tem a visão de calendário, tá? A visão de calendário, ela é legal para a gente ver várias tarefas do dia, né? Por exemplo, vamos supor que eu vou duplicar aqui, ó, essas 3 tarefas que eu vou fazer amanhã também. Estou apertando a tecla Alt, tá, pessoal? Eu seleciono, aperto a tecla Alt e arrasto, ó. Ele já está criando lá no meu banco de dados tarefas para que eu vou fazer também outros dias do meu mês, tá vendo? Ó? Então, ó, eu criei aqui, ó, de maneira como que se eu fosse fazer essas tarefas aqui nesses dias também, ó. Então, eu vou duplicando, ó. E agora, se eu voltar lá na tabela, olha só o tanto de itens que já vai ter nessa tabela, tá vendo? Ó? Enorme. E aqui você percebe que a gente tem a data e ainda ele está colocando o horário. Deixa eu colocar aqui só para a gente não quebrar essa tabela. Eu vou colocar aqui, vou desmarcar essa opção aqui, ó, para ele ficar mais certinho. Só organizar aqui. Percebam, ó, que ele coloca também o horário, né? E a gente tem todas as tarefas aqui. Ficou esse monte porque eu fui duplicando aqui, feito maluco, tá? Aqui no calendário você também pode colocar as propriedades que você quer mostrar. Ó, por exemplo, se eu quero mostrar o status. Se eu quero colocar que o status é um checkbox, eu posso colocar aqui, ó. E aí ele marca ali para mim, ó. Eu também posso marcar por aqui se eu fiz ou não a tarefa, tá? E aqui é por dia. Vamos continuar então, temos a visão de lista, né? Lista de tarefas. Então aqui ele cria essa lista aqui, ó, dessa maneira aqui, tá? É uma lista mais simples essa view aqui. Aqui ele está colocando o tipo da tarefa, né? Eu posso colocar aqui o horário, eu posso colocar o status e a data também se eu quiser. E aí tudo aparece aqui, pessoal, ó, tudo aparece aqui nessa lista, tá vendo? Talvez não seja tão legal essa lista para um banco de dados de tarefas, né? E aqui a gente tem por último a view de gallery, que é uma galeria. Essa view ela é melhor para quem, sei lá, tá criando um produto de design, aí você pode utilizar como uma galeria. Para um banco de dados de tarefa não fica muito legal, tá vendo? Porque nem tem imagens aqui e tal, então não fica bacana. Mas enfim, na próxima aula eu quero mostrar para vocês como que a gente trabalha com filtros, né? E como que a gente organiza esses itens aqui dentro do banco de dados. A gente vai utilizar esse mesmo banco de dados, tá? E eu espero vocês na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Acho que ficou mais longa do que o normal, mas é isso aí.
Tamo junto, até mais.